Antes de situar o conceito de crise de identidade, é melhor a gente entender o que é uma identidade. Em psicanálise, a gente tem uma tendência a relacionar a identidade com o processo de construção da personalidade, ou seja, uma identidade se dá a partir de uma série de experiências que o sujeito vai tendo ao longo da vida. Então, a crise de identidade é quando esses elementos são ameaçados, quando essas identificações construídas, ao longo das experiências, elas se tornam ameaçadas. Isso pode acontecer durante várias fases da vida. Algumas teorias da psicologia vão apontando grandes crises de identidade, principalmente na adolescência, na fase adulta e na velhice. Talvez a mais conhecida, a mais estudada, é a própria adolescência. Esse momento onde o sujeito se vê apto para fazer algumas coisas e não apto para fazer outras, onde ele não é mais uma criança, mas ele ainda não é um adulto, que responde como adulto, a gente entende isso como uma espécie de crise de identidade. Portanto, como resposta a essa crise, é muito comum que os jovens participem de grupos, o grupo do rock, o grupo do reggae, o grupo que ultrapassa determinados limites. Aí nós vamos encontrando algumas formas de reuniões, de agregações de jovens nesses momentos. O que eu acompanhei já desses movimentos, principalmente o movimento do cosplay, eles são muito bem aceitos pela família. Diferente de outras tribos adolescentes, onde os pais têm grandes críticas, o cosplay acaba tendo uma aceitação muito grande dos pais. Uma das leituras propostas de alguns estudiosos é que o grupo do cosplay talvez seja um dos poucos grupos que tem como uma tentativa se manter mais infantilizado. Diminuindo o mal-estar provocado justamente pela crise da identidade na adolescência. De um modo geral, as crises de identidade fazem parte da experiência do ser humano. Quando ela é considerada patologia, é quando isso extrapola um certo ordenamento. Então, ou seja, são crises de identidade com um teor e um grau de intensidade muito maior.